Salve a todos os ouvintes do Collegium Pietatis, espero que vocês estejam gostando do nosso canal e do conteúdo que a gente vem apresentando para vocês. Nesse vídeo eu gostaria de falar da questão do sacerdote na religião romana. O que significa o sacerdote? Quem que é o sacerdote na religião romana? Isso é importante de ser estabelecido, porque quando se fala de uma comunidade religiosa, geralmente se supõe que ela tem seus próprios sacerdotes e representantes. Porém, essa religião pagã hoje, politeísta romana, ela é uma religião reconstrucionista, né? Nós não temos mais um corpo de sacerdotes que vem desde a antiga Roma, que foi transmitido até a gente. Isso foi interrompido, né? Como que esse conhecimento seria passado então geração para geração? Primeiro que a gente tem diversas fontes escritas, fontes arqueológicas que indicam como alguns ritos, como algumas práticas religiosas eram feitas. Por outro lado, outras coisas nós não sabemos e precisamos aí fazer um esforço reconstrucionista, né? E quem acompanha a religião romana, a helênica e outros politeísmos de linhas indo-europeias em geral, talvez vai notar que existe uma questão assim de prática, de explorar a prática, até no sentido meio de uma ciência do rito e da prática, né? Então, assim que nós conseguimos estabelecer quem que é o sacerdote dentro da comunidade politeísta, né? Então, primeiro de tudo, em vídeos anteriores eu comentei sobre a questão do culto doméstico familiar. Quem que é o sacerdote nesse culto doméstico familiar? É quem realiza o culto. Geralmente, né, a figura de pater familias, né, o homem encarregado da família, ele é o sacerdote da sua própria família, né? Então, essa pessoa seria o sacerdote familiar, porque ele que realiza os ritos, ele que está mais capacitado, tem mais conhecimento da questão da tradição religiosa para realizar os ritos e, portanto, ele é o sacerdote da sua família. Então, o que significa sacerdos, né, no idioma latino? Sacrum é alguma coisa sagrada, um ofício sagrado. Daí que vem a palavra sacrifício. Sacrificio é fazer alguma coisa sagrada. Sacerdos é aquele que dá, concede algo sagrado, né? Dotes vem desse sentido de presente, de dom, de conceder. Então, o sacerdos é aquele mais capacitado dentro de um contexto determinado para realizar um ofício sagrado. No caso de uma família, de um culto doméstico familiar, é aquele que realiza o culto, geralmente o pater familias. Por exemplo, em De Agricultura do Catão, existem algumas instruções ali para o pater familias realizar alguns ritos agrícolas, domésticos, e no caso da ausência do pater familias, outras pessoas se encarregariam de realizar esses ritos, né? Como ali os encarregados da família, ou até a esposa também do pater familias poderia realizar os ritos domésticos familiares, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os sacerdotes na religião romana é aquele que é mais capacitado, que tem mais conhecimento das questões de ofício sagrado e, mais importante de tudo, ele deve ser eleito pela comunidade como uma figura de sacerdote. Então, na religião pública e comunitária ali na antiga Roma, existia um corpo de sacerdócio, pessoas que eram preparadas e tinham conhecimento, estudavam a respeito, que eram sacerdotes da religião romana. Essas pessoas eram eleitas especialmente vindas da classe militar e da nobreza política. De preferência, a pessoa tinha exercido tanto os cargos militares quanto políticos para ser um sacerdote. E ele passava por um período de estudos, né, e de provação até ele se tornar um sacerdote. Existia o colégio de pontífices, existiam os flâmines, os haruspices, os auspíces também, e por aí vai. Eram pessoas capacitadas para realizar um ofício sagrado e eram eleitas pela comunidade, pelo Estado romano. Mas essas pessoas não eram meramente sacerdotes. Em Roma não existia uma classe sacerdotal apartada das outras, uma casta sacerdotal apartada das demais. Porque, como eu já disse, os sacerdotes eles eram eleitos dentro da nobreza política e militar. E, além disso, os sacerdotes na religião romana, eles não viviam apenas do sacerdócio, eles recebiam um tipo de soldo do Estado, que era um dinheiro que vinha dos tributos públicos, mas eles não viviam disso, até porque esse soldo não era suficiente para eles viverem confortavelmente. Eles tinham suas outras profissões, exerciam seus outros cargos e faziam também os ofícios sagrados. Então, o sacerdócio era uma questão de interesse público romano, da comunidade romana, do povo romano no geral. Então, hoje, para traduzir isso para o nosso contexto, a pessoa, para ela ser um sacerdote dentro da religião romana, ela precisa de uma comunidade que pratique a religião romana também. Então, se nós temos, por exemplo, uma comunidade de politeístas romanos hoje, cabe a essa comunidade
decidir quem são os sacerdotes representantes. Então, por exemplo, na Europa tem alguns grupos politeístas que têm os seus sacerdotes, as pessoas encarregadas dos ritos, né? Ou seja, a comunidade que elege esses sacerdotes reconhecendo que essa pessoa é a mais capacitada, que mais conhecimento tem sobre ali aquela tradição religiosa e os ofícios e os deveres ali dos ritos. Ou seja, isso também é um alerta para, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas aparecendo na internet se apresentando como sacerdotes, oferecendo, sei lá, um curso de iniciação, vendendo uma iniciação pra gente, mas não é bem assim. Mas primeiro a gente tem que se perguntar quem que elegeu essa pessoa como sacerdote, qual o preparo que ela teve, como que a gente pode reconhecer o estudo e o preparo dessa pessoa como sacerdote. Então essa é a pergunta que temos que fazer primeiro, porque, que nem eu disse, o sacerdote ele é reconhecido dentro de uma comunidade como aquela pessoa mais capacitada. Não tem como a gente simplesmente acorda um dia e fala, eu sou o sacerdote de tal Deus na religião romana. Não é bem assim. No máximo você pode ser o seu sacerdote dentro do seu culto doméstico, porque você é a pessoa que faz os ritos e realiza os ofícios sagrados. Mas para uma comunidade, você primeiro tem que ser reconhecido por essa comunidade como um sacerdote dela. Ok? Então é isso que eu gostaria de esclarecer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, continue acompanhando o canal e muito obrigado a todos.